as vozes agudas em o coração. O sol já se esconde por trás da névoa. Eu venho de longe, de outra estação, pra lhes contar a história que o tempo nos reserva. 25 soldadinhos de chumbo. Todos eram irmãos, pois nasceram da mesma colher de chumbo. Eles carregavam mosquetes nos ombros, olhavam sempre para frente e vestiam belos uniformes vermelhos e azuis. Quando a tampa da caixa foi levantada, as primeiras palavras que ouviram foram: "Soldadinhos de chumbo!", gritadas por um garoto que bateu palmas de satisfação. Ele ganhara os soldadinhos como presente de aniversário e os colocara em formação sobre a mesa. Todos eram iguais, a não ser um, que parecia ligeiramente diferente. Ele tinha apenas uma perna, porque fora o último a ser moldado e não havia chumbo suficiente para completar o molde. Ainda assim, ele ficava tão ereto e firme em sua única perna quanto os outros em duas. E será ele mesmo que se mostrará notável. Muitos outros brinquedos estavam sobre a mesa, mas o que chamava realmente a atenção era um lindo castelo de papel. Através das janelinhas era possível espiar dentro dos aposentos. Do lado de fora havia árvores rodeando um espelho que devia se parecer com um lago. Cisnes nadavam na superfície, fitando seus próprios reflexos. Tudo era tão bonito, mas o mais lindo de tudo era a mocinha que estava de pé, na soleira da porta aberta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma roupa de linho e uma fita azul passada sobre os ombros. No meio da fita reluzia um lindo broche. A mocinha tinha os 2 braços estendidos, pois era uma bailarina. Uma de suas pernas estava tão erguida que o soldadinho de chumbo não conseguia vê-la, e então pensou que ela também tinha uma só perna, como ele. Ela daria uma boa esposa para mim, ele raciocinou. Mas é tão nobre e vive num castelo, enquanto eu tenho apenas uma caixa que divido com 24 camaradas. Isto não é lugar para ela. Mas ainda assim, preciso conhecê-la. Então, ele se escondeu atrás de uma caixa de rapé que havia sobre a mesa. Dali, podia observar muito bem aquela senhorita. Quando a noite chegou, todos os outros soldadinhos de chumbo foram guardados na caixa e as pessoas da casa foram para a cama. Então, os brinquedos começaram a brincar. Era nessa hora que eles faziam suas visitas, lutavam guerras e iam para as festanças. Os soldados de chumbo remexiam-se na caixa, mas não conseguiam mover a tampa. O quebrador de nozes dava cambalhotas e o giz fazia cálculos na lousa. O barulho era tamanho que o papagaio acordou e começou a falar em verso. Os únicos que não se mexiam eram os soldadinhos de chumbo e a bailarina.
Ela continuava firme em uma única perna, parada na ponta dos pés, com os braços estendidos. Ele também continuou firme em sua perna, mas sem tirar os olhos dela por um instante sequer. E então o relógio bateu meia-noite e, surpresa! A tampa da caixa de rapé se abriu, só que não havia rapé dentro dela, mas um mago de mola. Ele era muito bem feito. "Soldadinho de chumbo", disse o mago, "mantenha seus olhos em si mesmo." Mas o soldadinho fingiu não ter ouvido e o mago disse: "Tudo bem, espere até amanhã." Quando amanheceu e as crianças se levantaram, o soldadinho de chumbo foi posto na janela. E se foi obra do mago ou do vento, de repente, a janela se fechou e o soldado caiu. Quarto andar. Tudo aconteceu muito rápido. Ele ficou de perna para cima, apoiado no cap, com a baioneta enfiada entre os dois paralelepípedos. A empregada e o garotinho desceram imediatamente para procurá-lo e, muito embora quase tenham pisado nele, não conseguiram encontrá-lo. Se o soldadinho tivesse gritado: "Estou aqui!", eles o teriam encontrado. Mas ele achou que não era apropriado gritar assim. Afinal, já que ele estava de uniforme, isso não poderia ser feito. Então, começou a chover. E logo a chuva se transformou num aguaceiro. Quando a chuva parou, 2 garotos se aproximaram. "Ei, olhe!", disse um deles. "É um soldadinho de chumbo! Ele vai navegar!" Os 2 fizeram um barco de papel, puseram um soldadinho a bordo e o enviaram navegando pela sarjeta. Eles correram ao lado do barco, batendo palmas. As ondas estavam altas e a enxurrada era forte, pois chovera muito. O barco de papel subia e descia e às vezes rodopiava. Ai, o soldadinho era sacudido lá dentro. Mas ele permaneceu ereto e nem sequer piscava. Mantinha o olhar fixo à frente e o mosquete sempre sobre o ombro. De repente, o barco foi levado para dentro de uma boca de lobo e tudo ficou escuro, como era na caixa dos soldados. Para onde será que estou sendo levado? Ele pensou. Tudo isso é culpa do mago. Mas se a bailarina estivesse comigo neste barco, poderia escurecer ainda mais. Que eu não ligaria. Foi então que apareceu um rato de esgoto que vivia por ali. "Você tem passaporte?" O rato perguntou. "Mostre-me o seu passaporte." Mas o soldadinho manteve-se em silêncio e segurou o mosquete com mais firmeza. O barco passou em disparada com o rato perseguindo-o de perto. Como ele rangia os dentes e chamava os galhos e plantas. "Detenham-no! Detenham-no! Ele não pagou o imposto! Ele não mostrou o passaporte!" Mas a corrente ficava cada vez mais forte. O soldadinho já conseguia ver a luz no fim do esgoto. Mas também ouviu uma troada que teria assustado o mais corajoso dos homens. No final daquela galeria, a água era despejada
de um grande canal. Para ele, isso era tão perigoso quanto seria para nós descer uma enorme cachoeira. Agora estava tão perto que já não podia parar. O barco passou em disparada com um soldado mantendo-se mais ereto que conseguia. Ninguém podia acusá-lo nem sequer de pestanejar. O barco rodopiou 3 vezes ou 4 vezes, encheu de água e ia afundar. O papel se soltou mais e mais. A água cobriu sua cabeça. Então ele pensou na bela bailarina que nunca mais veria. E em seus ouvidos soou a marcha. Afinal, ele ficou totalmente parado. Um raio de luz entrou e quando iluminou dentro, alguém gritou: "Um soldadinho de chumbo!" O peixe tinha sido pescado, levado ao mercado, vendido e levado para a cozinha, onde a moça o abriu com a faca. Uma faca muito grande. Com 2 dedos, ela segurou o soldado pela cintura e o carregou para a sala de estar, onde todos queriam ver aquele homem notável que viajara na barriga de um peixe. Mas o soldado de chumbo não se sentia orgulhoso. Ele foi colocado na mesa e... É estranho como as coisas acontecem no mundo. O soldadinho de chumbo estava na mesma sala de antes. Ele viu as mesmas crianças, os mesmos brinquedos sobre a mesa, o belo castelo de papel e a linda bailarina. Ela continuava se equilibrando numa só perna, com a outra apontada para o céu. Ela também mantinha sua postura ereta. Isso comoveu tanto o soldadinho de chumbo que ele poderia até ter chorado. Chorado lágrimas de chumbo, mas isso não seria muito adequado para um soldado corajoso. Então ele olhou para ela, que olhou para ele, mas nenhum dos dois falou nada. Naquele momento, um dos garotinhos pegou o soldado de chumbo e jogou na lareira. A criança não soube explicar por que fizera aquilo. Certamente o mago da caixa estava por trás disso. O soldadinho de chumbo ficou todo iluminado e sentiu um calor terrível, mas ele não sabia se era por causa do fogo ou do amor. Ele perdera todas as cores, mas ninguém sabia dizer se isso aconteceu durante a sua jornada ou se era por causa da tristeza. Ele olhou para a bailarina, que olhou para ele, que se sentia derretendo. Mas, ainda assim, manteve-se ereto, com o mosquete no ombro. Foi então que alguém abriu a porta e o vento soprou a bailarina como uma pena que voou para a lareira. No dia seguinte, quando a arrumadeira foi limpar a lareira, de retirar as cinzas, encontrou no formato de um coração. A bailarina só tinha sobrado o seu broche, que estava preto como carvão.